Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de início da semana. E finalmente galera, um dos vídeos mais importantes do mês, onde eu mostro o que esperar para o próximo mês, no caso o mês de maio. Nesse encerramento de abril eu também quero mostrar um novo quadro onde eu mostro o que está acontecendo com a carteira RCC, que é a carteira que eu mostro para os meus alunos do meu treinamento. Então vou mostrar altos e baixos, oscilações, se eu estou pensando em trocar alguma coisa ou não. Além disso eu vou mostrar tudo o que aconteceu na semana, as principais altcoins que estão subindo e se a alta vai continuar ou virar uma correção. E quanto ganhei com as piscinas de liquidez nos últimos 7 dias. E olha só, vou jogar a maldição, quem não ficar até o final do vídeo vai ficar para trás, igual o Ethereum ficou para trás no mercado. Agora antes de começar você já sabe, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e já me diga nos comentários o seguinte: qual é a melhor criptomoeda da sua carteira? Qual que você acredita que vai subir mais nesse rally de alta? Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pegando o fechamento semanal, podemos ver uma alta bem forte aqui, com destaque para o Bitcoin subindo mais de 10% nessa semana, dando aquele início de reversão, início de alta, né? O Ethereum também teve uma leve recuperação, subindo 12%. Finalmente o Ethereum acordou, não é mesmo? Antes ele estava lá abandonado, ninguém queria saber de Ethereum e agora ele voltou a apresentar alguns sinais de recuperação, mas ainda não entrou em confirmação plena de alta. Mas ele já subiu 12%, pouco mais do que o Bitcoin. Solana foi o maior destaque, né? Subiu 6,8% nesta semana e ela já vinha subindo nas últimas semanas. Então, a Solana por hora ainda está um pouco mais forte do que o Ethereum, mesmo perdendo nesta semana para o Ethereum. O S&P 500 teve uma leve alta também e o valor de mercado das altcoins voltou a crescer, né? Subiu aí 6,3%. Não é à toa que estamos vendo o mercado dessa forma aqui, ó. A maior parte das altcoins subindo, só que claro, né? Nem todas estão valendo a pena comprar comparado a Bitcoin. A maioria ainda não segue ganhando do Bitcoin, porém algumas já apresentam sinais de recuperação e alguns sinais mais fortes, né? Temos essa que subiu 140%, essa 129%, e nós podemos puxar alguns destaques. Sendo o maior destaque da semana a Alpaca, né? Não faço ideia de qual criptomoeda é essa, mas ela é análoga a Pengo, que também foi uma cripto bem forte, subiu bastante, então nesta semana ela subiu 334%, né? Então é uma loucura o que o mercado cripto faz quando ele volta para uma tendência de alta. É claro que a gente não deve comprar aquilo que mais está subindo, a gente tem que fazer outras análises para ver se faz sentido comprar ou não. Mas um dos destaques aqui foi o nicho de IA e algumas moedas como a Griffin, Virtual e Cetus também entregando altas de 100% apenas nessa semana. E dentre todas essas altas aqui, aquela que possui maior valor de mercado é a Virtual, né? Então, teoricamente, essa daqui é um pouco menos arriscada do que qualquer outra com valor de mercado baixíssimo. Outra coisa, com essa retomada de alta, o Bitcoin retoma a posição de 7º lugar como o ativo com maior valor de mercado do planeta, né? E ele supera com um pouquinho a mais, ó. O Bitcoin está com 1,861 trilhão, enquanto a prata está com 1,55 trilhão. Então ele acabou de passar, será que ele vai buscar agora o Google, depois a Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple e chegar ali em segundo lugar, né, próximo ao ouro? Vamos ver, será que ele ainda faz isso neste ciclo? Bom, tem espaço, né? Ele pode chegar no valor de mercado da Microsoft ou da Apple. Porque tem uma coisa muito importante acontecendo agora, que é o interesse institucional. O destaque aqui dessa semana são os ETFs voltando com um interesse bem forte. Então, o interesse estava baixíssimo, né, de institucional, também do varejo, né, bem baixo. Como podemos ver aqui, estava até negativo, com mais saídas do que entrada de capital nos ETFs de Bitcoin. E nesta semana voltamos a ter um interesse mais forte, né? A última vez que tivemos um interesse tão alto assim foi neste período aqui, que foi de novembro até mais ou menos final de dezembro, onde o Bitcoin, que na fase de desinteresse, que foi essa daqui, né, no dia 5 de agosto, ele tocou os 48 mil dólares, enquanto lá em dezembro ele já estava batendo 100 mil dólares por unidade. Então, a alta do Bitcoin, ela é muito rápida, né, e os desatentos perdem esses momentos de compra e eles muitas vezes compram aqui no topo, né, e são saída de liquidez para os investidores institucionais. Então, um grande sinal para a alta do Bitcoin é quando o interesse dos ETFs voltam, né, depois de algumas semanas de alto interesse de compra dos ETFs. A gente está na primeira semana de alto interesse comprador. Mais uma coisa sobre institucional agora, finalmente, né, B3, falando de Brasil, falando do mercado mais insalubre que existe, né, Hashdex lança na B3 primeiro ETF de XRP do mundo. Vocês sabem, não sou fã da XRP, também não sou muito fã de investir aqui na B3, né? Mas para aqueles que gostam de diversificar, gostam de investimentos em real, temos aqui o Brasil liderando o lançamento de ETFs da XRP. Isso mais uma vez mostra o interesse institucional e mostra que o mercado cripto estará sendo adotado cada vez mais pelos institucionais daqui para frente. Outra coisa sobre a XRP, no dia 30 de abril vai ter o lançamento dos seus ETFs, que já a coisa é maior
maior já é mais importante. Com a SEC aprovando o ETF de XRP, isso daqui já é muito maior para o mercado, né? Então o SEC aprovou o lançamento no dia 30 de abril para os ETFs futuros de XRP, de short ou de long, né? Então é para quem quer se alavancar no mercado. Ainda não é um ETF spot à vista, né? Como no caso dos ETFs de Bitcoin, mas no início, né? Os primeiros ETFs de Bitcoin foram futuros também, aí depois que vieram os ETFs à vista. E da XRP, o mesmo movimento está acontecendo. Então isso daqui é a bandeira verde para a adoção de cripto e a adoção do mercado cripto por institucional, que vocês sabem que isso gera demanda e faz os preços subirem. Outro institucional muito importante aí na divulgação, na adoção de Bitcoin é o Michael Saylor, né? Que toda semana, a cada mês, né, ele sempre faz uma postagem fazendo compras, né? Então ele faz todas as compras de forma recorrente aqui do Bitcoin, já há algum tempo, desde 2020, ele faz essas compras de forma recorrente, e ele costuma comprar topo, ele compra fundo também, ele compra topo mais uma vez, compra fundo aqui, como ele faz a estratégia de DCA, então ele sempre está comprando e seu preço médio no longo prazo tende a ser melhor do que do próprio mercado. Então a empresa do Michael Saylor, né, a MicroStrategy, tem um pouco mais de 2% do total de bitcoins existentes, né? E ele já tem um lucro aí de 38% do capital. E esse está sendo o maior trade da história, onde ele pega lá empréstimos a juros baixos, vende suas ações, oferece ações da sua empresa como garantia para pegar mais empréstimo barato e assim ele faz a captação de mais dinheiro para comprar Bitcoin. A história vai dizer se isso dará certo ou não, mas tudo indica que sim, ele vai ter sucesso nessa estratégia. Primeiro, por ser o pioneiro, por fazer o DCA, comprar de forma consistente no bear market principalmente, e outra, agora, com a entrada de novos institucionais, novas adoções, ele também pode oferecer esse tipo de conhecimento para outras empresas, outros gestores, né? Para adotarem o Bitcoin como uma reserva estratégica da empresa. Mais uma coisa que mostra o interesse do institucional é a Coinbase fazendo o lançamento de novos produtos relacionados ao Bitcoin. Nesse caso, é um fundo com rendimento aí e que está atrelado ao próprio Bitcoin. Nós sabemos que o Bitcoin não paga renda passiva, não tem esse tipo de coisa no Bitcoin, mas eu acho interessante porque acaba atraindo o investidor do mercado tradicional para o mercado cripto e aí traz nova adoção para o próprio Bitcoin e maior demanda, né? E aquele cenário de incerteza do início de abril, mês de março e também final de fevereiro já está ficando para trás e agora o trimestre parece ser muito positivo, como a gente já tinha falado aqui milhares e milhares de vezes e já esperávamos isso. Eu vou falar isso e repetir para os haters aí que estavam falando que a gente não sabia de nada, tá bom? Porque vocês vão ver aí daqui 20, 30 dias os atrasados chegando no mercado comprando Bitcoin acima de 100 mil dólares enquanto vocês compraram abaixo dos 100 mil. Já deixa o like aí quem comprou Bitcoin abaixo de 100 mil, tá bom? Agora uma coisa que ainda gera incerteza são as tarifas e a questão da macroeconomia, que é sempre importante acompanhar, né? Então nesta semana, né, no dia de hoje especificamente, tivemos aí um apagão lá em alguns países da Europa, né? Portugal, um salve aí para os nossos amigos de Portugal, né? A gente tem bastante aluno de lá. Um salve aí para o pessoal da Espanha também, Itália e França, que infelizmente nessa segunda-feira estão sofrendo esse problema aí de interrupção e já faz um bom tempo, já faz mais de 8 horas, né, a partir do ponto que eu estou gravando esse vídeo, já fazem mais de 8 horas que eles estão nesse cenário. Também existe uma teoria da conspiração que eu acho interessante aqui, ó, que falaram o seguinte, né, faz um mês mais ou menos que a União Europeia estava recomendando que os cidadãos, eles tinham que ter um kit de sobrevivência de 72 horas para situações de crise. Aí na semana passada eles fizeram a divulgação disso mais uma vez, e aí essa semana tem essa pane geral em Portugal, Espanha, Itália e França e alguns outros lugares, né? Então, curioso. Com relação às tarifas, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, ele falou, né, que a Índia pode ser uma das primeiras a assinar um novo acordo comercial com os Estados Unidos. Então, tudo indica que daqui para frente, como eu já falei na semana passada, a situação é ir melhorando aos poucos com relação às tarifas e não piorando como foi até mais ou menos a primeira semana de abril, que desde março vinha piorando a situação. Abril foi o pior momento de todos no início do mês, né, até o dia 7, 8 ali mais ou menos, onde aquela tensão geopolítica aumentou muito e as tensões comerciais também. Tivemos bolsa derretendo, Bitcoin chegou em 74 mil dólares, né? Altcoins derretendo mais ainda, mas desde aquela semana a gente vê uma melhora na situação das tarifas. Desde aquele momento que o Trump pausou por 90 dias as tarifas e agora tem muito ruído, né, de mercado, mas pode ser que a situação venha a melhorar. É isso que os mercados especulam também. Então, sobre as últimas notícias com a Ásia também, o próprio secretário do Tesouro ele falou que as negociações comerciais estão progredindo positivamente e ele destacou, né, principalmente com a Ásia, né, que é o maior problema aí com relação às tarifas por conta da China. E aí antes, né, eles falaram, né, quem for conivente, os países coniventes com a China também sofrerão impacto, né? Então, antes eles estavam falando isso e agora parece que está melhorando a situação das tarifas.
Outra coisa é que a Casa Branca ela diz que Trump quer um cessar-fogo permanente entre Rússia e Ucrânia, que já faz um longo período que eles estão nessa questão, né, que também é prejudicial, gera muita incerteza, é inflacionário, é extremamente problemático na parte humanitária, né, muito problemático mesmo, que é o pior de tudo. Então, se também tivermos uma melhora nessa questão do cessar-fogo, isso também seria ótimo, tá? Seria muito bom mesmo. Agora, nessa semana, a gente tem também a divulgação de alguns dados importantes da macro. E tem uma coisa que está acontecendo ali nos Estados Unidos, que é a incerteza sobre a economia por conta das tarifas, por conta de falas do Trump e por conta de outras incertezas que já existiam na economia. Então, tudo isso está gerando incerteza no americano médio. Então, isso fica muito claro por este gráfico aqui, ó, onde temos este pico. Da última vez que tivemos um pico tão alto foi entre 2008 e 2009 na crise, né? Também lá em 2002, que também foi na crise da bolha.com. Então, os consumidores dos Estados Unidos, eles estão ficando ainda mais pessimistas em relação ao mercado de ações, primeiro. Então, isso é muito importante. Onde, batendo aqui recorde de 12% dos americanos não vêem chance alguma de que as ações elas aumentem nos próximos 12 meses. Ou seja, eles acham que nos próximos 12 meses o mercado não vai subir. Então, o varejo americano médio ele está bem pessimista com relação ao mercado de ações. Geralmente, na história, esses são os melhores momentos de compra. São as maiores oportunidades possíveis de compra, tá bom? Quando a maioria não acredita em alta. Agora, o que esperar para esta semana, né? Que vai pegar o finalzinho de abril e o início do mês seguinte. Os principais eventos para agora são os seguintes. Primeiro, vamos ter dados da confiança do consumidor nesta terça-feira, que aparentemente vai vir abaixo, né? Ele vai cair. Isso seria ruim, se caísse muito, aí iríamos para aquele lado de recessão e desaceleração da economia. Se ele se manter estável, beleza, está show de bola, tá bom? Número 2, dados de emprego e JOLTS de março. Isso também é bom para ver se está tendo maior desemprego, se o número de pessoas empregadas está saudável ou não, né? Aí seria naquele lado de recessão, desaceleração da economia. Se ele se manter estável, é muito bom também. Dados do PIB dos Estados Unidos. Esse daqui é importante, né? Do primeiro trimestre de 2025. Se ele vier de acordo com aquilo que o Fed de Atlanta tinha falado, né? Eu mostrei no último vídeo que ele revisitou o PIB para menos 2,5%, né, com crescimento negativo, ou seja, não tem crescimento. Se o PIB realmente vier ruim, o mercado poderia sofrer um pouco de baque aí nessas próximas semanas, tá bom? Mas lembrando que o PIB é um dado já atrasado, então ele mede o que aconteceu nos últimos meses, né, não o que vai acontecer no futuro. Por isso que a gente não tem que relevar tanto assim se ele vier muito negativo, ou muito positivo ou neutro. Mas dentre os dados aqui, este é o mais importante da semana, tá bom? Número 4, PCE sobre a inflação, não pode subir, né? Porque aí seria ruim. A inflação tem que se manter estável, de preferência caindo, aí seria muito bullish. Se a gente ver dados de inflação caindo, isso daqui seria ótimo, tá bom? Para cortar juros. Na sexta, vamos ter o relatório de empregos, também de abril, isso também é importante. E também a divulgação das empresas do S&P 500, né? Do resultado das empresas, que também é muito importante. A gente está vendo o mercado super pessimista, o mercado negativo, mas se as empresas relatarem lucros, né? Ou novos recordes de lucro, essas empresas provavelmente vão voltar a subir mais forte. No geral, o mercado cripto ele está tendo um padrão entre o final de um mês e o início do outro mês, para depois inverter esse padrão na metade do mês para a continuação do resto do mês. Já vou mostrar qual é esse padrão. Mas assim como a gente espera os dados macro, dados de inflação, etc., o mercado de altcoins está esperando o Bitcoin para ver o que ele vai fazer, para ver se elas vão continuar subindo ou se elas vão cair. Porque agora o Bitcoin entrou numa fase mais lateral, onde é essa faixa aqui deste quadrado, que é uma região muito importante, né? Uma região de resistência muito importante. As altcoins também frearam um pouco nas suas altas. Então, se eu puxar aqui o gráfico, nós estamos num movimento lindo de alta, mas aqui repare que a gente tem resistência, né? Da mesma forma que o Bitcoin, antes de entregar sua grande queda, ele tocou várias vezes essa região aqui dos 94, 96 mil, e aqui, muito importante, ele lateralizou em cima desta região. Agora ele vai ter maior dificuldade de fazer um rompimento dessa região verde aqui, ó, que é entre 95 mil e 99 mil dólares, né? Eu diria que a principal faixa de preço é esta daqui, ó, os 96 mil dólares. Uma vez que ele superar 96 mil, rapidamente o Bitcoin vai tocar os 100 mil dólares por unidade, tá bom? Então, enquanto ele tiver dificuldade aqui, ele ainda pode sofrer novas quedas e correções. Pode vir cair, ele pode lateralizar aqui por um tempo e pode até buscar aqui essa região das médias, né? Mais ou menos aqui na região dos 87 mil dólares, tá bom? Num cenário mais pessimista, ele poderia cair até aqui para depois
retomar na sua alta e tentar fazer um rompimento no futuro dos 96 mil. Na minha opinião, ele vai ficar mais lateral entre 91 mil e essa região dos 95, 96 mil dólares, né, por um tempinho antes de fazer o seu rompimento verdadeiro. Agora, olhando para o cenário que parece melhorar, né, como que você deve se posicionar agora? Como você deveria estar posicionado agora? Bom, vocês sabem, eu sempre falo isso, o investidor bem-sucedido, ele sempre joga dos dois lados, tanto do lado para correções, quanto para o lado de altas. Então, se eu tiver altas, a minha carteira ela vai ganhar com isso e vai se beneficiar. Se tiver quedas no mercado, eu vou utilizar a parte segura para comprar os ativos de risco mais barato. É basicamente isso. A gente tem que usar esses ciclos. Eu adoro usar os ciclos de mercado, de alta ou de baixa, para me posicionar melhor ou para aproveitar altas e realizar lucro. Agora eu quero mostrar algo que pode se tornar novo aqui no canal, um quadro do resultado da nossa carteira RCC, que é a carteira que eu mostro para os alunos do RCC, né, que são os alunos do meu treinamento, mas eu posso mostrar aqui o resultado e a variação para vocês entenderem aí como é que é a mente de um investidor de cripto, né, que está dentro desse mercado volátil já há 7 anos. Primeira coisa é que nessa semana eu desmontei a liquidez de algumas piscinas, montei outras piscinas de liquidez, né? E nós coletamos aí aproximadamente 137 dólares em taxas do dia 20 ao dia 27. Coletamos poucas taxas, né? Para quem viu já como foi de novembro para dezembro do ano passado, que foi absurdo, né? Que deu mais de 30 mil reais em taxas. Aqui foram 137 dólares, porque a gente não está focado tanto assim em pegar renda com essa carteira. A gente estava focado mais na proteção do que em se expor muito ao risco, né? Porque piscinas têm risco. Mas essa semana, com piscinas conservadoras, pegamos 137 dólares em taxa em algumas piscinas, né? Distribuídas entre diferentes redes, né? Como a rede da Base, a rede da Solana também, né? Eu até desmontei essa piscina aqui, isso daqui se tornou caixa, né? 830 dólares pegando valorização, pegando taxas, isso daqui virou caixa. Então, a carteira RCC, né, como é que ela está hoje? A carteira ela começou com aproximadamente 5 mil reais. Isso daqui foi o início da carteira. Agora, né, quanto será que nós temos na carteira? Só pegando aqui a evolução dela apenas do aporte que foi feito no bear market, lá do dia 11/11 de 2022, atualizado ali no dia 23/11, ou seja, no total tinha mais ou menos isso aqui na carteira, ó, 40 mil reais. Então, no final do ano retrasado de 2023, tínhamos ali 40 mil reais, né, e o aporte que foi feito no bear market, ele subiu 254% só neste período. Então, fazendo as contas, né, vocês já sabem aí que só esse aporte ele já multiplicou bem dentro da carteira. Mas hoje nossa carteira, olha só, está com 299 mil reais, quase 300 mil. Só falta uma pequena valorização para bater ali os 300 mil reais. Então, a carteira que começou com 5 mil já está em 300 mil reais. E essa é uma carteira do final do último ciclo, que começou ali mais ou menos em 2021 e tem aproximadamente 4 anos de existência. Ao longo dos ciclos, né, que o ciclo não é pontual, os ciclos acontecem ao longo da nossa vida, vamos aumentando aí o patrimônio através dos ciclos de alta e ciclos de baixa. Agora pegando a variação da carteira para vocês entenderem aí que não são flores, né? O topo da carteira foi aqui, ó, mais ou menos 330 mil reais. Desde aquele período de correções, né, que a gente protegeu, converteu todos os altcoins em caixa, etc., e ficamos apenas expostos em Bitcoin e aproveitando as correções para comprar, a carteira chegou a cair até 235 mil reais. Ou seja, de 330 foi para 235, mais ou menos 100 mil reais de lucro não realizado, né? Porque não seria prejuízo, aqui é lucro não realizado. Só que aqui, desde o final de março, que foi quando a gente fez mais aportes na carteira, usou o caixa e aquilo que a gente converteu em altcoins para comprar novamente Bitcoin barato, né, nos 78 mil, a carteira ela vem se recuperando bem e já voltamos à marca de 300 mil reais. Se a gente voltar ao topo histórico, né, que foi mais ou menos de janeiro, a carteira já vai ultrapassar também o seu próprio topo histórico. Então é bem interessante entender esse gerenciamento aí do mercado. Agora pegando a distribuição da carteira, né, os 300 mil reais, como que eles estão distribuídos? Temos ali 63% em Bitcoin, tinha uma porcentagem maior, mas eu converti em uma altcoin, uma pimentinha que eu mostrei para os alunos e para os membros do canal, que é essa altcoin aqui, que está em torno de 8,5% da carteira. Temos 8,8% em caixa, 10% em Ethereum, que eu também vou fazer uma conversão na próxima semana para uma altcoin, vou mostrar para os membros e para os alunos, e outras coisas ali 8,3%. Então, basicamente, nessa carteira eu preciso aumentar o caixa, né? Algumas coisas eu vou realocar, porque como eu falei, o Ethereum ainda está muito fraco, né? E eu quero correr um pouco mais de risco com uma pequena parte, não vou vender todos os Ethereums não, só vou trocar uma pequena parte para aproveitar esse momento mais explosivo. Puxando aqui também dentro do nosso grupo de alunos do RCC, né? Pode ver que essa mensagem que eu mandei, ó, preparação para o final de abril de Bitcoin e dólar. Olha lá,
Nos últimos 5 meses, o mercado cripto ele tem mostrado um padrão de quedas na última semana do mês e na primeira semana do mês seguinte, o que tem gerado ótimas oportunidades de compra. Claro que isso não garante que vá se repetir mais uma vez, mas é um movimento interessante para quem pretende fazer novos aportes. Vale a pena aguardar o RSI cair um pouco mais antes de agir. E depois eu falo sobre a altcoin que eu vou fazer a troca, né? Temos alunos ali pegando belas valorizações, né? Por exemplo, o Thiago aqui do nosso grupo pegou já uma alta muito boa na Radeon, que a gente tinha comentado sobre ela, que é do ecossistema da Solana. Só com essa moeda ele já fez 11x, né? 1.169% de valorização desde a entrada. A Jazz também fez uma posição muito boa de Virtual e AI XBit, que foram duas que a gente acabou citando aqui também sobre inteligência artificial, que estavam sendo uma das mais fortes, né? Ela já pegou 80% de alta nessa daqui e mais 153% de alta nesta outra. Então, foram ótimos aportes também. E ainda falando do movimento das altcoins, elas podem fazer esse tipo de movimento, né, de rompimento, assim como fizeram aqui no passado. Ó. Então, ela fez uma correção lateral no ano passado, aí fez esse rompimento. Agora, como a queda foi muito maior e vertical, a alta também pode ser mais rápida e vertical daqui para frente. O varejo ainda segue com muita descrença, né? Isso fica muito claro quando a gente olha para métricas sociais, as pesquisas no YouTube, as visualizações dos canais de cripto ainda não estão muito altas. O varejo no geral ainda não voltou a comprar cripto e a tomar risco. Isso é um bom sinal porque a gente ainda não está atrasado. Isso mostra que dentro do microciclo nós estamos em uma fase de disbelief para o varejo, né? Descrença, o pessoal ainda não acha que o mercado vai voltar a subir, mas ele já fez a sua reversão, já saiu da fase de depressão para reversão, mas pensando no ciclo macro, né, no ciclo total das criptomoedas, provavelmente nós estamos nesta fase aqui, ó, belief, como eu já tinha mencionado antes, né? Antes das quedas eu já acreditava que a gente estava nesta fase aqui do macro ciclo. Ou seja, ainda temos uma pernada de alta até o Bitcoin realmente formar topo e voltarmos para uma fase de euforia máxima. Agora eu quero passar quais são os possíveis cenários para as próximas semanas para você. Começando pelo nosso cenário pessimista. Nele o Bitcoin perderia o suporte dos 87 mil dólares, daquelas médias que eu mencionei, e assim as altcoins derreteriam temporariamente e levaria mais tempo para o Bitcoin voltar a subir. Ele ficaria lateral entre 78 mil e 86 mil dólares mais ou menos, mais uma vez lateralizando nessa região. Para esse cenário acontecer, nós teríamos que ter uma continuação das guerras das tarifas e uma piora desse cenário, né? Número 3, o Fed também teria que segurar os juros altos por mais tempo, isso também seria ruim. E 4, a inflação dispara nos próximos meses. Isso obrigaria o Fed a segurar os juros mais altos por mais tempo. Então isso seria extremamente negativo, né? A inflação pode disparar por conta das guerras das tarifas também. Então uma coisa que alimenta a outra, que alimentaria um mercado de baixa e lateral por mais tempo. Cenário mais realista, que é aquele que eu acredito e aquele que eu estou posicionado. Vocês sabem que eu sempre me posiciono para este cenário realista. Eu não sou nem muito pessimista, nem muito otimista. Então neste cenário, o Bitcoin ele vai se manter acima de 89 mil dólares. Ele até pode perder temporariamente por um dia apenas os 89 mil, mas já recupera. Então ele vai ficar acima de 89 mil. Lateralizando para buscar os 100 mil dólares nos próximos dias, tá? Então, em breve, a gente pode ver o Bitcoin já em 100 mil dólares por unidade. A guerra das tarifas, ela continua esfriando, ou seja, vai melhorando a situação da guerra, mas ela ainda continua e persiste. O Fed, ele realiza 2 cortes de juros este ano, o primeiro sendo em junho, né? Ou seja, estamos nos aproximando deste primeiro corte. E 4, inflação ela se mantém estável, não sobe muito nem cai muito, ela continua do jeito que está, se mantendo bem estável. Esse é o cenário mais realista, que já é um cenário voltado para alta, tá bom? Agora um cenário muito otimista. Bitcoin já supera 100 mil dólares até o final de abril, tem 2 dias para acontecer isso, pode acontecer, né? Não é impossível, mas é um cenário bem otimista. Trump ele entra em acordo com a China, isso seria muito bullish, provavelmente isso causaria essa alta aqui. Fed realiza de 2 a 3 cortes nos juros, aqui ele poderia até cortar mais juros porque a inflação melhorou muito. E número 4, inflação controlada acima da média, né? Caindo. Então, neste cenário, o Fed cortaria mais juros e aí isso seria muito bullish para o mercado. E eu acho esse cenário também mais difícil de acontecer. Olha, eu acho que só por esse cenário já vale o seu like esse vídeo, tá? E a sua inscrição também e ativa o sininho para você não perder mais vídeos aqui do canal. Conclusão aqui do cenário. Primeiro, tenha caixa para você aproveitar para comprar o Bitcoin próximo a 89 mil dólares ou menos se a gente progredir para o cenário pessimista e forme caixa para futuras oportunidades. Então agora eu não compraria pesado o Bitcoin, eu aguardaria um pouco. Número 2, aproveite essa janela de alta. Use a janela de alta para se expor em ativos de maior risco para aumentar os bitcoins através das altcoins. Então é isso que eu estou fazendo neste momento, né?
Fiz trocas na carteira RCC, vou fazer mais uma troca na próxima semana, provavelmente, tá? Se a gente tiver uma leve correção para uma entrada melhor. Número 3, mantenha calma e otimismo realista. Evite a euforia. Isso é muito importante para esse momento que as altcoins voltaram a subir forte. Evite a euforia, porque senão você faz besteira, tá bom? Acompanhe possíveis mudanças como novas tarifas do Trump e ajustes nas regras do jogo. Então, no geral, isso daqui é o mais importante, tá bom, dupla? E não esquece de comentar aí embaixo, qual que é a melhor criptomoeda da sua carteira neste momento? Comenta aí embaixo que eu quero saber.